tudo bem com vocês? Então, nós iremos dar continuidade à explicação, né? E agora nós iremos falar sobre a Reforma Anglicana. A reforma religiosa da Igreja da Inglaterra aconteceu, entre outros motivos, pelo confronto entre Henrique VIII e a Igreja Católica, porque o rei desejava o divórcio. Henrique VIII ele se casou aos 17 anos com Catarina de Aragão, filhas dos reis da Espanha. Desse casamento nasceu uma menina, Maria, mas o rei ele queria um filho do sexo masculino para garantir a sua sucessão à dinastia Tudor. Henrique VIII, ele queria se divorciar porque sua esposa, né, já não poderia dar um filho homem para ele. E ele precisava desse filho para suceder a ele, assim como ele fez com seu pai. E querendo se divorciar para se casar novamente, a igreja não deu essa autorização para ele. O Papa Clemente VII negou o divórcio a Henrique VIII, certo? Henrique VIII, ele resolveu assim romper com a Igreja Católica, além de precisar que a igreja validasse seu divórcio. Henrique também, ele desejava apossar das terras da Igreja Católica na Inglaterra e queria fortalecer seu poder, criando para si o seu próprio clero, que obedecesse a ele e não a Roma. Assim rompe com a Igreja Católica e cria o seu movimento independente, né, que foi a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, apesar de protestante, manteve práticas da Igreja Católica. Os anglicanos aceitavam a missa, né, típica do catolicismo. A Igreja Anglicana também manteve a ordem hierárquica da igreja, que era padre, bispo e arcebispo. A abadia de Westminster é considerada a igreja mais importante da Inglaterra, onde são coroados os reis do Reino Unido até hoje. Lá também estão sepultados grandes nomes da cultura inglesa, como Shakespeare, Isaac Newton e Charles Darwin. Para vocês verem aqui a figura da igreja, né, anglicana. A Contra-Reforma ou Reforma Católica. A Reforma Protestante colocou em evidência a fragilidade de algumas das estruturas da Igreja Católica, que acabou por tomar providências com relação aos problemas apontados. Para alguns historiadores, as ações tomadas pela Igreja Católica da época é uma reação contra o movimento protestante. Eles estavam perdendo, né? Estavam perdendo fiéis, então eles resolveram contrapor a essa situação. Mas para outros, essa atitude de Roma era repensar as doutrinas. No caso, seria uma reforma católica e não uma contra-reforma. Em 1545 a 1563, a Igreja Católica realizou 3 grandes encontros de todos os bispos da Igreja. O concílio, realizado na cidade italiana de Trento, foi um dos mais importantes da história da Igreja Católica. Se propôs a debater todos os problemas e divergências levantados pelos protestantes. O concílio do Trento, ele assumiu uma posição defensiva e procurou reforçar suas estruturas contra o perigo protestante, né? Esse perigo protestante está até entre aspas, porque não era um perigo protestante. Mas, de forma geral, praticamente todos os dogmas eles foram reafirmados. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Os dogmas católicos. Reafirmou a obrigatoriedade do celibato e
dos membros do clero. No caso, eles não poderiam se casar. O latim foi mantido como a língua oficial para os textos bíblicos e para a missa. E criou o Index. Esse Index era uma lista de livros que eram proibidas para os católicos. E eles foram atrás desses livros, pegaram, queimaram, jogaram fora e não aceitou. E também fortaleceu a Companhia de Jesus, que formava padres chamados jesuítas, e a missão desses padres era evangelizar os pagãos, os não católicos, e deter o avanço do protestantismo. A Igreja Católica viu que estava perdendo para os protestantes e resolveram tomar algumas atitudes, né, e mudar a situação da igreja naquele tempo. O Padre Pio, ele proibiu a venda de indulgências, mas depois de várias reuniões, de várias coisas, que teve essa proibição. Tá? Beijos, espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima, e qualquer dúvida, fale comigo.